Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou o Gabriel, eu moro atualmente aqui na cidade de Dublin, na Irlanda. Já estou aqui há 3 anos e no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho para vocês como está sendo essa trajetória, né, até aqui. Tá valendo a pena? Não? Será que eu me arrependo? Vou contar no vídeo de hoje. Mas antes de tudo, se você não é inscrito no canal, já clica no botão aí de se inscrever para você não perder os próximos conteúdos. Aqui no canal eu trago vídeo toda semana. Todo domingo tem o Estrada Livre News com as notícias mais relevantes da semana e durante a semana eu trago vídeos como esse, dicas para você morar aqui, um pouquinho da minha rotina, trabalho de delivery e muito mais. Então já clica no botão aí de se inscrever e bora pro vídeo. Quando eu estava morando no Brasil, eu já não estava muito feliz com a vida que eu estava levando, aquela rotina de trabalho, casa, dificuldade para conquistar as coisas, muito trabalho e pouco retorno, né? Já não estava mais feliz com aquela rotininha. Então eu decidi mudar, falei, meu, vou me jogar no mundão aí, quero mudar, quero ter novas experiências, não tô feliz, arriscar, né, é a minha melhor opção. Então, não, melhor do que ficar na mesma, é melhor arriscar. Aí eu arrisquei para fazer um intercâmbio, que é onde que eu iniciei essa trajetória para estar vindo para a Irlanda, né? Comecei a pesquisar, fechei o meu intercâmbio, eu cheguei aqui na Irlanda em 2020, janeiro de 2020, então já fazem 3 anos que eu estou aqui. Então tem bastante coisa, bastante experiência, muitos perrengues, muitas coisas boas também, né? Então tem a parte ruim e tem a parte boa de estar se morando aqui na Irlanda. Eu cheguei em 2020, como vocês sabem, né? 2020 foi o início da pandemia, mas eu ainda peguei um tempinho aberto. Então, quando eu cheguei aqui, tava muito frio, meu, janeirão, né? Aquele frio, o primeiro baque que eu tive, o frio. Depois começou o dia a dia, o baque da cultura, né? Em relação a falar o inglês. E nessa época eu ainda não tinha começado a escola, né? Porque eu fiquei uma semana, quando eu cheguei, fiquei uma semana sem a escola. Então comecei a ir no mercado, comecei a resolver as coisas, já era esse baque, né, por conta dessas situações, de não saber nada do inglês. Eu cheguei aqui zerado, não sabia absolutamente nada, não sabia nem falar tudo bem, bom dia, boa tarde, nada, zerado mesmo. Então essa foi uma dificuldade muito grande no início, né? Aí passou uma semaninha aí que eu tava praticando, né, tava conhecendo a Irlanda, né, em si, conhecendo a cidade de Dublin, comecei as minhas aulas. Aí que começou, né, o início de tudo, praticamente, né? Aí que iniciou o meu intercâmbio real. Assim que eu iniciei as aulas, eu comecei a conhecer pessoas diferentes, pessoas de outras culturas e comecei a aprender um pouco do inglês, né? Porque eu não sabia nada, então meu avanço do inglês no início foi muito grande. Tipo, meu, aprendi muitas coisas muito rápido porque eu não sabia nada. Então, tipo, aprender oi, tudo bem, boa tarde, boa noite, como você está, todas essas coisas assim, tipo, fácil, que agora no momento atual que eu tô do inglês é fácil, né? Aprender o nome de algumas frutas, algumas coisas. Antigamente foi um avanço muito grande, porque eu não sabia nada. Então aí já começam meus aprendizados de estar na Irlanda, do intercâmbio, né? Então aí eu já começo a ver que já começou a valer a pena a minha vida para cá. Porque daí eu comecei a conhecer outras culturas, conheci pessoas da Mongólia, conheci pessoas da China que tinha na minha sala de aula, alguns brasileiros também, a maioria real era brasileiro, né? Então eu conheci algumas culturas, conheci algumas coisas do que eles faziam no dia a dia, conheci irlandeses, né, Irishes, claro. Então o meu professor era irlandês, ele falava bastante, bem comunicativo. No início eu tinha 2 professores até, então isso facilitava o aprendizado da língua inglesa e ajudava também a praticar o sotaque, né? O sotaque de cada um é um pouco diferente, então isso daí ajuda bastante e aprendendo a cultura junto com eles, né? Porque ele era bem interativo, os professores, bem comunicativo, então isso daí ajudou bastante. Então essa foi uma coisa aí que já deu um início, ó, a aprender a cultura. Aí na escola, tô na escola, então falei, meu, vou focar, vou aprender o inglês. Já foi o segundo avanço aí, começado do aprendizado do inglês, né? Então já começou a abrir algumas portas. Esse já foi só o início, hein? Só o comecinho aí, de uma semana, 2 semanas que eu fiquei na escola, já teve um avanço, já comecei a ver que estava valendo a pena ter vindo para cá para o intercâmbio. Até então eu não estava trabalhando, né? Nessa época, ainda começou as aulas, não estava trabalhando. É aí que começou os problemas, né? Eu estava umas 2 semanas na escola, tinha 3 semanas total de Irlanda, aí começou o boato do coronavírus, o tal famoso coronavírus, pandemia e tudo mais. Mas ainda o coronavírus começou na Itália, e a Itália fica aqui pertinho, né? Não dá nem umas 2 horas mais ou menos de viagem.
E aí começou o boato, será que o corona vai vir para cá? O que é isso? Até então ninguém sabia de nada. Eu lembro que o meu professor irlandês, né, ele falou, não, isso daí não é nada. Isso daí é uma coisa que tá lá na Itália, vai passar rapidinho, eles vão resolver lá, podem ficar tranquilo, não vai vir para cá. Aí começou essa situação, passou metade da outra semana, a escola já deu um aviso falando para todo mundo ir para casa que não ia ter mais aulas, né? Porque teve um caso de um corona aqui na Irlanda, então não ia ter mais aulas, e daí porque outras pessoas poderiam estar infectadas. E era por tempo indeterminado, mas até então a gente pensava que ia ficar mais ou menos umas 2 semanas, no máximo, né, um mês aí fora da escola. Então todo mundo foi para casa no dia seguinte, ninguém foi para a escola, né? Aí começou a repercussão da pandemia, né, do corona e tudo mais, começou a se espalhar mais, começou a ter mais casos aqui na Irlanda, então eles foram prorrogando essa volta para a escola, né, e começou a apertar. Aí que a situação começa a ficar um pouco complicada, porque eu estava tão feliz, né, que eu estava aprendendo inglês na escola, conhecendo novas pessoas, tinha acabado de me mudar para cá, e aí começa a pandemia, ter que ficar trancado em casa, e a coisa foi piorando, porque daí depois eles, primeiro tinha que ficar em casa, né, não podia sair só para coisas específicas, para ir no mercado, coisa essencial, né, aí depois eles diminuíram para o quilômetro, então você só poderia sair a 5 quilômetros, depois diminuíram para 2, se eu não me engano, 2 quilômetros da sua casa. Então a coisa foi piorando em relação à pandemia. Não conseguia trabalhar porque, meu, ainda não tinha chegado meus documentos, o PPS que eu preciso, o JNIB também não tinha tirado, então não tinha documento. Como que eu ia trabalhar e eles não estavam contratando, estava tudo limitado, a maioria dos lugares e estabelecimentos estavam fechados, aí começou um sufoco. Então, meu, eu falei, meu, vou ter que dar um jeito, o que que eu vou fazer? Vou voltar pro Brasil, não posso voltar pro Brasil, foi muito difícil chegar até aqui, então não posso, o que que eu vou fazer? Aí que veio a ideia do deliver, né? Comecei a ver a galera trabalhando de deliver, tudo aparecia lá, apenas consegue trabalhar de deliver, porque é um trabalho essencial. Então procurei saber sobre deliver, aí procurei saber, procurei mais a fundo e entrei nessa profissão, que é a profissão que eu estou até hoje. Passei por várias aí, né, durante esse tempo, mas a profissão atual é deliver. E foi aonde que eu iniciei. Aí que eu comecei no deliver e então por conta da pandemia, né, todo esse sufoco me fez levar para o trabalho de deliver. E você vê, né, mesmo diante das coisas ruins, tem as partes boas, né? Então a gente tem que olhar também para as partes boas, mesmo do ponto da coisa ruim, né? Um exemplo, essa pandemia, toda essa situação afetou muitas pessoas, é claro, muitas pessoas aí faleceram, então familiares também, meu, ficaram com o coração partido, um monte de coisa, né? Que eu não preciso nem citar aqui, né, de coisas ruins. Mas também teve coisas boas, como pessoas aprenderam novos talentos nessa época de que ficou em casa, aprendeu novas coisas, e no meu caso, nesse início aqui, foi a questão de estar conhecendo o Deliver, porque eu acho que se não tivesse essa pandemia, eu não estaria conhecendo o Deliver. Aí eu fui pro Deliver, começou o trabalho, foi muito bom também, porque as ruas estavam vazias, né? Então foi mais fácil para eu conhecer a cidade. Então eu comecei a ganhar um dinheirinho, começou a entrar aquele dinheiro, porque eu estava apertado, então eu comecei a conseguir pagar minhas coisas, né? Começar a comprar um celularzinho melhor, comprar uma roupa melhor, comprar um negócio, começar a comer coisas fora, né? Porque lá no Brasil a dificuldade também para você comer uma pizza, comer um lanche no McDonald's ou em outros estabelecimentos já era difícil. Eu tinha que ficar contando dinheiro ali, poderia ir só no final de semana e olhe lá, né? Então aqui eu comecei a ganhar um dinheirinho, isso daí já foi uma vantagem. Então eu falei, meu, que bacana, né? Tô trabalhando aqui de bike, que no Brasil era considerado um trabalho assim, tipo, ruim, né? O pessoal olhava com desprezo, olhava meio de cima. Aqui não, aqui todo mundo me trata igual. Tô ganhando uma graninha legal para comer coisas diferentes e tudo mais, comprar roupa bacana. Eu falei, pô, tá ficando legal o negócio, né? Tá melhorando. Diante dessa crise aí, consegui dar um levante aí e comecei a conquistar as coisas aqui na Irlanda. Comecei a conseguir comprar os negócios, como eu tô falando para vocês, né? Então isso daí já foi um outro ponto que eu vi, pô, tá bacana, tá sendo mais interessante do que a vida que eu estava tendo no Brasil. Então já ia um outro ponto que começou a valer mais a pena ainda a vinda para cá, para Irlanda, eu ter decidido fazer o intercâmbio. Então, pô, comecei a trabalhar, ganhar um dinheirinho, as aulas ainda estavam paradas, não estava tendo aula.
comecei a conhecer outras pessoas, então comecei a fazer amizade na rua com brasileiros e até estrangeiros, né? Mas a maioria mesmo era brasileiro, tinha segurança de restaurante que trabalhava que era brasileiro, alguns deliveries também eu comecei a fazer uma amizade, e aí eu fui aprendendo outras coisas, até coisas do Brasil mesmo, com pessoas que moram aqui, a gente aprende coisas do Brasil, porque eu vim de São Paulo, eu sou de lá, né? Nasci em Joinville, mas fui bem cedo para São Paulo, então eu vim de São Paulo, tenho uma vivência de lá. Aí eu conheci pessoas que são, tipo, pessoa da Bahia, pessoa que é de Minas Gerais, que são culturas diferentes que a gente aprende também com essas pessoas. Questões de comida, questões de modo de viver, questões familiares também, problemas familiares que a pessoa passou, ela te conta e você vai aprendendo com a experiência de vida. Pessoas que era lá no Brasil era formada, médicos, engenheiros que largaram tudo lá, pessoas que eram advogada. Então, a gente conhece muitas pessoas, isso daí é um aprendizado que traz para nós, né? Que me fez evoluir muito como pessoa, né? Aprendendo com outras, a gente vai evoluindo. Então, aí já tá um outro ponto também pela diversidade. Ó, você vem do outro lado do mundo, vem para a Irlanda, mas você vê uma diversidade de pessoas, de culturas, de brasileiros, né? Que são de vários estados do Brasil, vários lugares. Você aprende muito com os brasileiros. Então, aí já tá um outro ponto, né? Que valeu a pena vir para a Irlanda. E com o gringo, meu, mais ainda, né? Mais evolução ainda. Aprende coisas do outro país, coisas diferentes que eles comem, né? Coisas diferentes que eles fazem, estilos de vida. Tem pessoas, meu, eu conheci, tipo, um amigo meu. Ele falou que ele vai ter que voltar pro país dele e lá no país dele ele não quer voltar porque já arrumaram uma mulher para ele casar. Então, olha a situação. Eu falei, meu, que estranho, mas como arrumaram uma mulher para você casar? Na minha cultura é assim, arrumaram uma mulher para eu casar, então se eu voltar para lá, eu vou ter que casar com ela. E ele não quer, né? Ele quer continuar a vida aqui porque ele nem conhece a mulher, então. Meu, você vê que situação que diferente, né? É uma cultura, uma coisa da cultura dele que eu aprendi. E é uma coisa que eu vou levar para a vida, tipo, como experiência, né? Meu, quanto mais você aprende, mais é interessante, né, para você de vida, né? Para você ter mais experiências de vida. Então, esse daí é o ponto também chave que eu acho que vale a pena vir para a Irlanda. É você conhecer a cultura brasileira e culturas estrangeiras, né? O meu primeiro mês de Irlanda, mais ou menos, eu fiquei na casa do meu irmão, mas depois eu decidi mudar. Falei, meu, vou dar meu rumo, né? E também eu tava dormindo meio desconfortável lá na casa dele, tava dormindo na sala, ele me deu uma super força, né? Meu irmão, ele mora aqui há mais tempo, então ele me ajudou bastante no início. Mas depois de um tempinho, um mês e meio mais ou menos, eu decidi mudar de casa. Aí que começou também uma outra experiência, que é você compartilhar a casa com outras pessoas. E eu nunca tive essa experiência no Brasil, porque lá no Brasil eu morava com a minha mãe, né? Então era bem mais tranquilo. Lá era só eu e a minha mãe e a minha irmã, né? E o meu irmão já morava aqui fora. Então era super tranquilo, tava no conforto da minha casa. Mas chegando aqui, mudando de casa, né? Aí começou um baque também, começou novos aprendizados. Diante das dificuldades, né? Como eu falei, a gente tem os aprendizados também. Então a primeira casa que eu morei, dividi com mais duas pessoas. Era eu e mais dois brasileiros. Era um apartamento bem ruizinho, bem mofado, cheio de mofo, pequeno, só tinha apenas uma sala, um rapaz dormia na sala e eu e o outro dormia no quarto que era na beliche, uma beliche bem ruim, balançava tudo, só tinha um corredorzinho, o banheiro também pequeno, sem janela, tudo mofado, era bem ruinzinho um AP, mas era o que estava tendo ali no momento, né? Então essa é uma dificuldade que a gente tem aqui na Irlanda, é a questão de moradia, né? Uma dificuldade muito grande. Mas até então, estamos aí, né? Já sabia da situação que eu ia passar, então eu já estava meio que preparado. E morando com essas pessoas, eu comecei a ter o aprendizado com essas pessoas, aprender a compartilhar as coisas, tipo, tô comendo um negócio, pô, mano, quer aqui, come aí e tal. A mesma coisa faz aquela troca de comida, vamos pedir um negócio junto, aí tem aquela troca de experiência, um conta uma história aqui, outro conta uma outra história da vida. Aprendi também, meu, sujou, vou sujar alguma coisa ali, tenho que lavar. Caiu um negócio, não posso chegar, tirar minha roupa, pendurar na cadeira, porque, meu, outra pessoa vai chegar e vai ficar vendo a sua roupa ali pendurada na cadeira. Então, não. Tem que ajudar a limpar a casa. Meu, uma semana de cada que tinha que limpar a casa. Então, sempre mantendo a casa limpa e tudo mais. E isso é uma evolução que você vai tendo. Então, eu também mudei de casa, morei em outras casas, né? Passei em mais ou menos umas 5, 6 casas aí. Então, eu conheci muitas pessoas. Morei com 5 pessoas, morei com 8, morei com 2, morei com 17. Então, eu conheci muita gente, tive muitas experiências nessa questão de compartilhar a casa, né? Então, você tem que ver o espaço do outro, você tem o seu espaço ali,
tem o seu pontinho de privacidade, você tem que ver, respeitar o momento da pessoa também, porque tem pessoas às vezes que tá bem ali, tá legal, mas depois a pessoa tá meio ruim, então respeita, às vezes tem um dia ruim, uma semana ruim, deixa a pessoa ali de boa no canto dela, tenta conversar depois, e assim vai indo, né? Entre brigas e coisas boas, né? A gente vai se ajeitando e vai aprendendo. Então essa daí é uma vantagem também, que na minha visão aqui, ó, você consegue evoluir, né? Eu consegui evoluir nessa questão também de compartilhar a casa com outras pessoas. Tá sendo uma experiência, né? Não foi, né, em algumas casas e tá sendo nessa casa aqui também, uma experiência incrível que me ajuda bastante e tá me agregando muito para minha evolução de vida, né, como pessoa. Eu quero melhorar a cada dia, então essas são algumas coisas aí que tá melhorando, a minha personalidade. Eu vejo que eu, tipo, tô melhorando em vários aspectos, né? Em questão de compartilhar casa, sim, é muito importante. Alimentação. Lá no Brasil eu já me virava um pouco, sabia fazer algumas coisas na cozinha, fazia o meu almoço ali, mas era bem mais o basicão. Aqui eu evoluí muito em questão de alimentação, de fazer comida, de estar na cozinha ali, porque se eu não fizer comida, não tem comida, não vou comer. Ninguém vai chegar, ó, Gabriel, tá pronto o almoço, tá pronto o seu café da manhã. Não, eu tenho que me virar. Então aqui eu aprendi a ir no mercado, comprar as coisas, fazer listinha, ver o que eu tenho que colocar, os temperos certos. Antigamente não colocava tempero nenhum, então comecei a colocar as coisas, alho, cebola, começar a colocar os temperos, páprica, um monte de coisa. Então eu comecei a aprender a comer, comecei a aprender a fazer coisas novas, né, coisas que eu não sabia. Aprendi a fazer feijão, arroz eu não fazia muito bem, aprendi também, aprendi a fazer vários tipos de comida. Hoje em dia eu me viro muito bem e é uma coisa que eu gosto também de cozinhar, às vezes nem tanto, né? Mas a maioria da parte dos dias aí da semana eu gosto de cozinhar, separo até as minhas marmitinhas, e é um hábito legal, meu, que trouxe. Essa questão aí da marmita que eu comentei, meu, fazer separar a marmita, nunca pensei nisso, isso daí ajuda bastante para você, ó, meu, poupar o seu tempo e comer saudável, deixar de comer porcaria. Então isso daí foi um aprendizado, isso não é, para mim, pelo menos, foi um aprendizado. Tá aprendendo a fazer mais comidas, aprender mais coisas e começar a fazer marmitinha assim para economizar um tempo é um aprendizado, porque a vida aqui também é uma correria, né? Então é uma coisa bacana em relação à alimentação. E comida aqui, ó, pessoal, do Brasil tem todas. Pode ficar tranquilo que aqui tem muitos mercados brasileiros, você pode ficar de boa. Tá com saudade de comer alguma coisa do Brasil, uma tapioca, um arroz e feijão do Brasil? Tem restaurante, vai lá no restaurante, compra tapioca no mercado brasileiro. Pode ficar tranquilo que em relação a isso aqui tem. Continuando nesse assunto de alimentação, depois de um tempo morando aqui, de tantas campanhas que eu vejo na rua e coisas que tem em mercados também em relação a produtos veganos e vegetarianos, né? Aqui a campanha é muito forte. Quando eu cheguei, eu lembro que eu via na Alcônio cartazes, né? Aquelas coisas lá, meu, não mate os animais e tudo mais. É tipo, um porco é igual a um cachorro, né? Toda uma conscientização, né, em relação aos animais, fazendo uma campanha a produtos veganos e vegetarianos. De tantas coisas que eu vi, eu comecei a pesquisar mais a fundo. Então eu comecei a assistir alguns documentários sobre isso, sobre o vegetarianismo e veganismo, né? E eu conheci pessoas, aprendi com outras pessoas, morei, né, com pessoas que era vegetariana e vegana. Então eu comecei a ver coisas que ela comia, coisas diferentes, eu via a diversidade, falei, meu, é bem diferente do que eu pensava. Porque antigamente o pessoal falava, ah, é vegano, vegetariana, então não come nada, né? Passa fome, não sei o que, mas não, é totalmente o contrário. Tanta coisa que tem, tanta opção no mercado, meu, tem muitas opções de produtos, meu, tanto para vegetariano e tanto para vegano, né? Tem muita coisa, e aprendendo com essas pessoas, morando junto, compartilhando a casa e vendo que elas cozinhavam e pesquisando e mais essas campanhas, eu hoje em dia me tornei vegetariano, sou vegetariano há 1 ano e meio mais ou menos, já tem um tempinho já, não como nada aí depois de um tempo, fui parando aos poucos, primeiro parei de comer carne vermelha, depois parei de comer frango, depois parei de comer peixe, né? E hoje em dia eu sou vegetariano. Então é uma outra questão aí que mudou totalmente na minha vida depois de eu estar morando aqui na Irlanda, né? E isso daí eu considero também como um aprendizado para mim, é uma coisa boa. Então, pessoal, é de tantas as coisas aqui que a gente passa, tantas informações, né? A gente vai mudando a nossa vida, a gente vai mudando os nossos costumes, as coisas que a gente vai fazendo, a gente vai evoluindo, vai aprendendo com as outras pessoas, né? E essa é uma questão aí que, na minha visão, para mim foi muito bom. Trabalhos também me deram muitos aprendizados. Aqui eu passei por
kitchen porter, que é trabalhar na cozinha, né? Trabalhar lavando prato, mas você fica ali do lado do cozinheiro, então você aprende bastante. E eu trabalhei num restaurante indiano, então aprendi muito sobre a cultura indiana e a alimentação deles, né? O que eles comem, como que funciona, o que que eles não comem, né? Então aprendi bastante coisa. Trabalhei de cleaner, que é na limpeza, então, meu, aprendi ali na raça, passando dificuldade a limpar as coisas. Trabalhei no mercado aí, trabalhava cedão, né? Acordava cedo, aí no mercado, ó, fazia café, uma coisa que eu nunca fiz, atendi clientes falando inglês, então foi uma experiência também incrível, que é uma coisa que eu vou levar para a vida. Então, pessoal, aqui por essas oportunidades também que tem de trabalho, você aprende muitas coisas, né? Claro que são trabalhos difíceis. Um exemplo, o Kitchen Porter é um dos trabalhos mais difíceis aí que eu passei. Trabalhar no café lá no mercado também não era fácil, foi bem difícil. De cleaner na limpeza também, uma dificuldade, meu, imensa. Mas são aprendizados, coisas que eu vou levar para a vida, porque é experiências que eu nunca tive. E o que mais é valioso, que eu, meu, falei muito aqui nesse vídeo, são as pessoas. É o que você mais aprende. Em, tipo, todos os aspectos aí, a maior parte das coisas que eu aprendi foi com as pessoas que estão aqui, né? Então, pessoal, a experiência de tudo que eu passei, tudo que eu contei aí, realmente, meu, posso falar pra vocês, valeu a pena, tá valendo a pena morar aqui na Irlanda, valeu muito a pena sair do Brasil, não me arrependo de nada, tô conquistando as minhas coisas, tá tudo dando certo, não falo em coisas bem materiais, luxo, tudo mais, né, isso daí não, eu digo coisas, meu, experiência de vida, evolução, tanta coisa que eu vou carregar pra minha vida, tanta coisa que eu mudei, estilo que eu era antes, o pessoal que tava no Brasil, que me conhecia lá no Brasil, você que tá assistindo aí, que era meu amigo, meu familiar, vixe, meu, você pode ter certeza, quando me conhecer aí, vai conhecer de novo, né? Quando me ver, vai me conhecer de novo. Era isso que eu queria falar, de tanto que eu mudei, né? Então eu mudei para melhor aí, na minha visão, aprendi muitas coisas, valeu a pena e eu recomendo todo mundo aí que tiver a oportunidade de estar tendo uma experiência aqui na Irlanda ou em outro país, sair do Brasil, sair da sua zona, se você não está feliz, né? Você não está feliz, mude, meu. Você vai ficar na mesma? Não, né? Faça coisas diferentes. Se você fizer a mesma coisa sempre, você vai ficar na mesma, não vai sair do lugar. Então, se você não está feliz, faz coisa diferente para mudar, arrisca, mesmo diante das dificuldades, procura as partes boas, né? Porque nas dificuldades também tem os aprendizados. A vida não é mil maravilhas, as coisas aqui não é tudo fácil. Tem muitas coisas difíceis, mas tem muitas coisas boas. Então é aquele equilíbrio, né? E é isso, pessoal. Esse é o recado que eu queria passar para vocês. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, manda pro seu amigo, manda pro seu familiar. Me siga lá no Instagram, caso você não me segue, Estrada Livre TV. Lá eu posto meu dia a dia, coloco caixinha de perguntas, então tá bem bacana. Tem um grupo no Telegram também, onde o pessoal tira várias dúvidas, conversa um com o outro. Tem pessoas que estão morando aqui na Irlanda, tem pessoas que estão se planejando a vir. O grupo do Telegram tá aí na descrição, ó. Para você que está vindo para cá, tá saindo do Brasil, tá indo para outro país, você precisa ter uma conta na Wise. O que é o Wise? O Wise é a melhor plataforma para você fazer transferência internacional. E também você pode ter o cartãozinho para você pagar suas contas. Então, tenha uma conta na Wise. O link na descrição, ó, também, que você vai me ajudar. Cria sua conta lá rapidinho. E para você que está vindo para cá e quer ter uma bike elétrica, com bike elétrica, ó, você consegue fazer passeio, conhecer a cidade, você consegue também trabalhar de delivery com bike elétrica, ter uma bike igual a minha. Bike elétrica você consegue alugar na 7 e-Bikes. É a melhor do mercado, a partir de 50 euros. Pessoal, 7 e-Bikes, confere lá. Então é isso, tamo junto e até a próxima. Fui!